Então, bom dia. Que Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe toda a sua família, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Peço que você fique no vídeo até o fim. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para todo dia você receber uma palavra de Deus, receber oração, para que a gente juntos seremos abençoados, seremos guardados e protegidos debaixo da mão do nosso Deus, amém? Então nessa manhã aqui eu quero falar de um homem chamado Jacó. Jacó foi um homem que os outros dizem que Jacó era enganador, trapaceiro, que enganou Esaú, o irmão dele. Jacó não enganou ninguém, foi a mãe dele que botou isso no coração de Jacó, para enganar o filho, o próprio filho dela, tá entendendo? Mas Deus não puniu Jacó por causa disso, nem desprezou aquele negócio que a mãe dele fez, não. Porque Deus sabia que o propósito dele não era com Esaú, era com Jacó. Porque se fosse para ser Esaú, era Esaú. Deus não faz nada errado, irmão. Deus não é. Tem gente que quer acusar Deus, dizer que Deus erra, Deus fez errado porque o primogênito era... Deus queria quebrar só o protocolo de primogênito. Esse negócio de primogênito era quem tinha que ser o cabeça ali, que tinha que ser o abençoado ali, não. Mas o primogênito não quis saber de andar nos caminhos do Senhor. Estava se deixando levar pelas coisas que ele andava fazendo e estava se esquecendo de estar em comunhão com Deus. E Jacó, como era um filho mais perto da mãe dele ali, dos pais, estava sempre ali dentro de casa, estava sempre fazendo as coisas que a mãe dele mandava, tá entendendo? Então, a palavra de Deus diz que Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Mas tem gente que quer sacrificar, mas não quer obedecer. A gente sabe que está chegando agora o final de ano, muitas pessoas fazem plano para viajar, outros vão para a praia, outros vão para a fazenda, outros vão para a chácara, outros vão para hotéis. Mas a gente também tem que pedir a Deus para que Deus vá com a gente nessas viagens, tá entendendo? Para que a gente não deixe de estar em comunhão com Deus nesses caminhos que a gente vai mandar no final de ano, seja para a praia, seja para o sítio, seja para a fazenda, não importa o caminho que você anda, o que importa é que Deus tem que estar lá contigo, porque Ele faz a promessa dele que está com você. Por onde você andar, Ele vai estar contigo. Mas será que por onde eu andar eu vou estar com Deus? Porque Deus sabe o que tem no coração da gente. Quando eu arrumo minhas coisas assim, digo, vamos passar um final de semana na praia, Deus sabe o que é que eu vou buscar lá naquele lugar, qual é a minha intenção de ir para aquele lugar. Deus conhece o coração da gente, então não adianta a gente querer enganar a Deus. Não adianta a gente querer ir para aquele lugar para admirar as coisas que a gente tem ali naquele lugar, coisas que não agradam a Deus, tá entendendo? Então Deus não vai estar comigo ali se eu for nesse propósito. Agora, se eu for um objetivo de chegar ali com a minha família, tomar aquele banho de praia, tá entendendo? Estar em comunhão com Deus ali, lendo a palavra de Deus, vigiando, Ele vai estar comigo, irmão, com você, com qualquer um, que nem é pecado você ir para a praia. Quem foi que disse que é pecado você ir para a praia? É pecado a pessoa cobiçar o que está lá naquele lugar lá, tá entendendo? Ir atrás da cobiça lá, de ficar desejando aquelas coisas que está lá, que vai também para aquele lugar, e ficar cobiçando. Mas se você vai para um lazer com a sua família, vai tirar um lazer lá de 2 ou 3 dias, Deus é contigo. Pega a sua família e vai para onde você quiser, porque Deus é contigo, Deus está contigo. Por onde você andar, Ele faz a promessa que Ele está com a gente. Então aqui, a palavra de Deus diz assim, ó, no livro de Gênesis, no capítulo 28, versículo 13, diz assim, ó: Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Tá entendendo? Então ali Deus fez a promessa para Jacó. Jacó estava deitado ali, ele viu uma escada que subia até o céu e os anjos desciam dela e subiam, tá entendendo? Nessa visão, Deus falou com ele, como falou com Abraão, como falou, tá entendendo, com Isaac. Deus falou para Jacó, porque ele estava com Jacó naquele negócio ali. Disse: ó, Jacó, essa terra que tu está pisando eu vou dar para você e para sua descendência, para sua família. Todos nós hoje somos filhos de Abraão, outros são filhos de Isaac, a palavra de Deus diz, está entendendo, pela fé. E Jacó também fez parte desse ministério de Abraão, Isaac e Jacó. Os 3 patriarcas que Deus levantou naquela época ali, está dizendo, para dar continuidade ao povo dele ali.
E nós somos dessa descendência de Abraão, ou de Isaac, ou de Jacó, não importa. O importante é que a gente fazendo parte dessa descendência, desse povo, tá entendendo? Que Deus tirou do Egito. Porque a palavra de Deus diz que quando Deus tirou o povo do Egito, ele tirou uma multidão de outros escravos, de outras nações que estavam lá também no Egito, tá entendendo? Então esse povo que veio junto com o povo de Israel, eu creio que seja nós hoje que estamos na presença de Deus aqui. Que o judeu rejeitou Jesus e esse povo aceitou Jesus, que foi nós que aceitamos Jesus ali. E hoje nós temos o direito de ser chamados também filho de Deus e filha de Deus. Então aqui a palavra de Deus continua falando assim, ó. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Você vê aqui o propósito que Deus tem com a gente de abençoar a gente por essa palavra. A lei não pode ser desprezada, irmão. A gente somos abençoados também pela lei de Deus. A palavra de Deus diz que todos aqueles que observam ela serão felizes e têm muita paz no coração, aqueles que observam a lei de Deus. Aqueles que meditam nela, que estudam ela para poder conhecer verdadeiramente o que é a lei de Deus. Não é a lei dos homens. A lei dos homens só serve para eles mesmos. Mas a lei de Deus é a lei perfeita. É a lei que julga com justiça o que é certo e o que é errado. Tá entendendo? Então a lei de Deus não pode ser desprezada. A gente vive debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivemos uma vida segundo a graça de Deus e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas somos também observadores da lei do nosso Deus. Porque Deus não anulou a lei para que a gente desprezasse ela, não. Jesus aboliu a lei para que ele estabelecesse a nova aliança do Novo Testamento. O Novo Testamento, o Evangelho da salvação, o Evangelho da purificação, da transformação de vida, porque a lei, o homem nunca podia ser salvo pela lei. E Deus viu que o homem não ia ser salvo pela lei, porque a lei punia com justiça aqueles que faziam as coisas erradas, que pecavam, tá entendendo? Mas veio Jesus, está entendendo, com o perdão. Você pecou, mas tem o direito de ser perdoado quando você se arrepende de todo o coração e não pratica mais aquelas coisas que você estava praticando. Como ele tirou a gente desse mundo e até hoje a gente não voltou mais para lá para fazer aquilo que a gente fazia antigamente, porque ele nos libertou disso. Quando a gente é liberto por Jesus, nós somos livres. Então aqui a palavra de Deus diz assim, ó. E eis que estou, no versículo 15, e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito, está entendendo? Então você vê aqui que Deus está com você. Por onde você andar, quer dizer que não tem lugar limitado, não, é por onde você andar, por onde você for, você consultou e botou na presença de Deus, Deus, eu vou em tal lugar, eu vou ficar lá uns 2 dias, 3 dias, Deus vai estar contigo. Para te livrar, para te guardar. Essa é a diferença do homem que serve a Deus e do que não serve. Do que agrada a Deus e do que não agrada a Deus. Porque Deus se agrada de você porque você obedece a Ele, tá entendendo? Por isso que a palavra de Deus diz na lei mesmo que Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Tinha gente que fazia questão de sacrificar a Deus, mas não obedecia. Tá entendendo? Saul ofereceu sacrifício sem a ordem de Samuel e pecou por causa da desobediência dele. Samuel disse, não oferece sacrifício até que eu chegue aqui. Tá entendendo? Não oferece nada, não faz nada. E ele, com medo, temeu e foi oferecer sacrifício para que os filisteus não viessem atacar ele, tá entendendo? Mas ele pecou porque ele desobedeceu a ordem do profeta, a ordem de Deus. Não importava o que ia acontecer ali, mas ele tinha que obedecer, esperar Samuel chegar para fazer o sacrifício. Não era ele que era profeta, ele era rei, não era profeta. Então é isso que a gente tem que entender, irmão, que Deus quer a minha obediência e a tua obediência. Ele nunca vai te abandonar, ele nunca vai te largar sozinho, ele nunca vai te entregar à mercê dos teus inimigos. E no versículo 16 diz assim, ó, e acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia, tá entendendo? Jacó se acordou ali, naquela visão que ele estava tendo daquela escada, Deus em cima dela e falando com Jacó ali. Quantas vezes Deus não tem falado com você, Deus não tem mostrado as coisas para você,
e você não acorda, você não abre os olhos para enxergar o que Deus está fazendo, você reclama, você murmura, você diz que Deus não é com você, você diz que Deus não vai te abençoar, irmão. Deus não tem limite com ele, Deus não é limitado. A coisa pode ser impossível para mim e para você, mas para Deus nada é impossível de Ele fazer na minha vida e na tua vida. Então deixe na vontade de Deus, fique no querer de Deus, ande nos caminhos de Deus, está entendendo? Respeite a vontade de Deus e Deus vai te exaltar muito nessa terra. Deus tem muitas bênçãos para te entregar, mas Ele quer que você obedeça quando Ele fala com você. Meu filho, não faz assim, não vai para tal lugar, não faz isso. A gente tem que obedecer. Por isso, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que consultar Ele. Que Ele se agrada disso quando a gente bota Ele em primeiro lugar na nossa vida e diz, Senhor, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Ele vai abençoar, Ele vai te honrar e o nome dEle vai ser glorificado na tua vida. E certamente as bênçãos dEle vão te alcançar aí nesse lugar, amém? Então que Deus te abençoe nessa manhã. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Deus abençoe a viagem que você está programando para fazer nesse final de ano com a sua família. Que você não for viajar, mas que Deus abençoe o teu Natal, a tua passagem de ano. Que Deus faça tudo de bom para a tua vida nesse final de ano aí, em nome de Jesus Cristo. E eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida dessa mulher, meu Pai. Toma a vida desse homem, meu Deus, que parou para escutar essa palavra, meu Pai. Meu Deus, abençoa, meu Pai, esse homem, essa mulher, essa família, Pai, que vai viajar, meu Deus. Vai ver seus parentes, Pai. Trabalhou o ano todinho nessa cidade e agora no final do ano eles vão viajar, meu, programar essa viagem. Livra eles, Pai, de acidente na estrada, Pai. Livra eles de assalto. Meu Deus, tua palavra diz que o Senhor está com ele aonde quer que ele for, meu Deus, e trará ele de volta para essa terra. Então leva, meu Deus, e traz ele de volta com a tua segurança, Pai. É o que eu te peço nessa manhã, meu Deus, por essa família, por esse empresário, por essa empresária que vai viajar, meu Deus. Abençoe a empresa dela, para o comércio deles. Abençoa o trabalho que eles fazem, meu Deus, para que ele faça essa viagem, meu Deus, e volte com saúde e em paz. Para continuar, meu Deus, em 2026, trabalhando e lutando, meu Deus, pela causa de cada um, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa ele, abençoa ela, Pai. Cura o que estiver enfermo, meu Deus. Sara aquele que está numa cama de hospital, meu Pai. Dá livramento a ele, meu Deus, de morte, Pai. De doença maligna, Senhor. Repreende, meu Deus, essa depressão, essa angústia, essa opressão, esse pânico, meu Pai, na vida dessa mulher, na vida desse homem. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, a tua palavra diz que se o Filho do Homem for libertar, verdadeiramente você é livre. Então seja livre nesse momento. Saia desse vídeo liberto, saia desse vídeo abençoado, com certeza de que você vai fazer essa viagem e o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. Meu Deus, eu peço e agradeço pela vitória de cada um, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém?